Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai estar então abordando sobre a vida de Agostinho de Hipona e o mundo antigo, ok? Para a gente tentar se localizar um pouco, é o período ali em que Agostinho viveu, né? Foi ali por volta de 354 a 430 depois de Cristo, certo? Então, adentrando um pouco mais, vamos falar então sobre o contexto daquela época, ok? Sobre o ponto de vista político. A sociedade romana foi uma das mais poderosas e conhecidas da Idade Antiga. Para a gente se lembrar um pouco é, a, qual foi o período, né, que é convencionado como Idade Antiga. Foi ali entre 4000 a.C. a 476 depois de Cristo, certo? Então, no período em que Agostinho viveu, Roma era um império e o seu líder recebia o título de César. O Império Romano também era conhecido pelo seu grande poderio militar, no qual favoreceu a conquista de um vasto território, como grande parte da Europa continental e a Bretanha, o norte da África e regiões do Oriente Próximo. Tá? Isso fez com que tivesse o domínio do mar Mediterrâneo, denominado por eles de Mare Nostrum, que seria uma expressão em latim, que seria o significado seria nosso mar, certo? Porém, Agostinho vivenciou também o declínio dessa sociedade, em que teve como um dos fatores responsáveis a invasão de seu território pelos denominados povos bárbaros, que seriam, no caso, não romanos. Em 395 depois de Cristo, ocorre a divisão do Império em dois, o Império Romano do Ocidente, com a capital na cidade de Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital na cidade de Constantinopla, com o intuito de melhorar a administração e defesa de seu território. No ano de 476 d.C., o Império Romano do Ocidente cai nas mãos de outros povos, que até ficou convencionado com esse período como o fim da Idade Antiga. O Império do Oriente só irá se extinguir em 1453 depois de Cristo, que também acabou se tornando um marco, né, na periodização na história, como o fim da Idade Média, né, quando Constantinopla é conquistada pelos otomanos. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre o contexto econômico daquela época. Os maiores setores econômicos da sociedade eram a agricultura e pecuária, por serem responsáveis pelo abastecimento alimentar da população. No entanto, além desses, existiam outros setores importantes que faziam parte da dinâmica econômica, como o comércio de mercadorias, principalmente ali através do mar Mediterrâneo. Nesse sentido, podemos destacar a transação de produtos de luxo com a China, denominada Rota da Seda. O trabalho escravo também era um componente presente e importante nas relações de trabalho do Império, que somava e disputava com a mão de obra livre. Vale ressaltar também outros setores, como o de serviços, os bens artesanais, extração de recursos minerais e pesca. Com as invasões bárbaras nos séculos IV e V, há uma diminuição da produção agrícola, o enfraquecimento econômico de regiões como a Península Itálica e o surgimento ou fortalecimento de regiões como o Levante. O Levante seria ali regiões ali que seria hoje a Síria, a Jordânia, a Israel, Palestina, ok?
Também fortalecimento ali da cidade de Alexandria e regiões dominadas pelos persas. Agora então vamos falar sobre o contexto religioso daquela época. Roma foi influenciada pelos povos anteriores a eles, né? Quais são os povos ali anteriores? Seriam, no caso, os etruscos, né? Daquela região, quanto às práticas religiosas comuns, os aruspícios. O que seriam esses aruspícios? Seria o exame das entranhas de uma oferenda em sacrifícios, bem como a presença constante de oráculos. Não possuía um único livro sagrado, apesar de que existiam manuais sibilíneos de origem grega, tá? Os quais eram consultados eventualmente. No mundo romano, os panteões míticos dos povos conquistados podiam ser incorporados ao panteão romano. Observa-se uma ligação bem estreita entre a política e a religião, tanto que a maioria dos cultos cívicos era atendida por membros do governo, do Senado. Os oráculos eram consultados antes de se declarar uma guerra ao inimigo, e alguns imperadores recebiam o título de Augusto, que seria, no caso, divino, o significado, né? A religiosidade romana poderia ser dividida em dois grupos: as práticas cívicas, dedicados aos deuses tradicionais do panteão romano, e as práticas privadas. No âmbito privado, o patriarca da família, que era responsável pela família nuclear, servos e escravizados, realizava as oferendas, geralmente em homenagem aos deuses Lar e Penates, né? Guardadores do lar. As mulheres também apresentavam suas oferendas aos deuses domésticos. Era costume dos romanos o apreço pela astrologia e técnicas de ocultismo. Essa última considerada como uma prática subversiva e passível de punições severas. Tá? O Império Romano perseguiu os cristãos durante 3 séculos, porém, a partir do Edito de Milão, que ocorreu em 313 d.C., percebe-se uma relação mais próxima entre o Estado romano e a Igreja. Antes desse período, pela historiografia, a Igreja é dominada Igreja Antiga, no qual Schuller informa que, segundo uma parte dos historiadores, os três primeiros séculos, até Constantino I o Grande, o qual, com o Edito de Milão, concedeu liberdade religiosa aos cristãos, né? Outros chamam a Igreja Antiga o período que vai até Gregório Magno, que foi ali por volta ali de 590. Então há uma diferença assim de periodização com relação a qual o tempo que teria durado, digamos, essa igreja antiga, né? A partir de 313 d.C., Constantino implanta uma série de medidas em apoio à igreja cristã, bem como outras lideranças romanas, como no caso do Edito de Valentiniano III, em 445, no qual concedia o primado papal, no caso. Carnes também expõe sobre essa relação. Ele afirma que os reis seguintes continuaram a prática de assegurar privilégios à igreja até que o cristianismo se tornasse, afinal, a religião oficial. O imperador Graciano renunciou ao título de Pontífice Máximos e, no caso, Teodósio I promulgou em 380 e 381
um edito tornando o cristianismo a religião exclusiva do Estado. Qualquer pessoa que seguisse outra forma de culto receberia a punição do Estado. Em 392, o Edito de Constantinopla estabeleceu a proibição do paganismo. E em 529, Justiniano desferiu mais um golpe no paganismo, quando determinou o fechamento da Escola de Filosofia de Atenas. Então vamos começar a falar então sobre a biografia de Agostinho, ok? Alguns dados preliminares de Agostinho. O seu nome era Aurélio Agostinho. O seu nascimento ocorreu na cidade de Tagaste, que seria hoje uma cidade ali na Argélia. E naquela época era uma província romana da Numídia, que era no norte da África. Ele nasceu em 13 de novembro de 354 d.C. Ele foi o primogênito de Patrício, oficial romano do escalão inferior, e que permaneceu pagão até as vésperas de sua morte, tá? E da cristã Mônica, uma mulher muito piedosa, né? Ele teve um irmão chamado Navígio e uma irmã. Aos 18 anos, em 371, conheceu e se uniu a uma mulher, com quem seria sua companheira por 15 anos. Depois a abandonou. Em 373, provavelmente, seu filho Adeodato nasceu. Agostinho faleceu em 28 de agosto de 430, na cidade de Hipona, aos 75 anos. Tá? Então vamos falar um pouco sobre o percurso de Agostinho, né, a vida dele. Em 365, com 11 anos, foi enviado para estudar em Madalta. Em 370 voltou a Tagaste e aos 17 anos transferiu-se para Cartago para estudar retórica e artes liberais. Apesar de dominar a língua latina, nunca conseguiu aprender grego ou o púnico, falado por seus conterrâneos. Em 373 tornou-se maniqueísta. Em 374, decepcionado com o maniqueísmo, por não lhe responder suas dúvidas satisfatoriamente, regressa a Tagaste como professor de gramática. Em 383, foi para Roma, onde continuou a lecionar, mas 2 anos depois ganhou a cátedra de retórica da corte imperial e foi para Milão, onde conheceu o bispo da cidade, Ambrósio. Em 15 de agosto de 386, Agostinho se converte ao cristianismo quando estava no jardim de uma casa alugada com amigos. Passava por aflições e conflitos em sua alma, no qual ele escuta uma criança gritar: "Toma e lê, toma e lê". E ao pegar o manuscrito da carta de Paulo e ler a passagem em Romanos 13, do versículo 13 ao 14, entrega a sua vida a Cristo. Depois deixou sua ocupação de professor e abraçou a vida monástica ao converter sua casa em mosteiro para oração, estudo e reflexão. No ano seguinte, aos 33 anos, é batizado por Ambrósio, juntamente com o filho Adeodato e seu amigo Alípio. Após esses acontecimentos, sua mãe Mônica falece em Roma. Agostinho voltou para a África, indo de novo para Tagaste, onde vende suas posses e dá o dinheiro aos pobres.
e se dedicou ao ideal monástico. Seu filho morre um pouco depois, e aí depois Agostinho mudou-se para Hipona, que ficava próximo ali da atual Annaba, na Argélia. Em 391 foi ordenado presbítero, conforme os seus planos, fundou um mosteiro e nele viveu, presbítero e monge, no caso. 4 anos depois, contra sua vontade, foi eleito bispo coadjutor. Em 396, aos 42 anos, sucedeu o bispo Valério em Hipona. E nos próximos 34 anos, Agostinho se dedicou integralmente, não somente à comunidade cristã de Hipona, mas também à Igreja da África Romana e Ocidental. Em 430, os bárbaros vândalos atacaram Numídia e cercaram a cidade de Hipona. No terceiro mês do cerco, em 28 de agosto de 430, Agostinho faleceu, aos 76 anos de idade. Em 431, depois de 14 meses de combate, Hipona caiu nas mãos dos bárbaros. Tá? Era o fim de uma era. Vamos falar sobre agora algumas questões e pensamentos de Agostinho, que Agostinho teve que vivenciar. Então, primeira questão que a gente gostaria de abordar seria sobre o maniqueísmo. Seria uma seita religiosa dualista que acreditava em dois seres opostos, a luz e as trevas, ou seja, o bem e o mal, né? Personificadas no Pai das Luzes e no Príncipe das Trevas. Eram igualmente coeternas e independentes. O universo físico teria se originado das trevas, enquanto que a alma humana era produto da luz. Agostinho ficou decepcionado com o maniqueísmo, por não ter suas dúvidas sobre o problema do mal respondidas satisfatoriamente, e defendeu porque ele, ao refletir, acabou defendendo a dignidade da igreja e seu direito exclusivo de se chamar Igreja de Cristo. Então, com relação aos ensinos maniqueístas, aí Agostinho, já como bispo, né, ele defendeu a dignidade da igreja e seu direito exclusivo de se chamar Igreja de Cristo, a verdadeira igreja, por meio dos apóstolos. Recebe de Jesus Cristo sua autoridade, a qual constitui a base da fé cristã. Ele defendeu também que o Antigo Testamento como uma preparação do Novo Testamento e que está em harmonia e continuidade com aquele. A criação é uma obra boa e positiva, o mal é a corrupção do bem e o resultado do livre pecado do homem. Ele denunciou de forma especial a dualidade metafísica do maniqueísmo, com seu panteísmo e materialismo. Tá? Agora vamos falar sobre uma outra questão, que seria, no caso, o neoplatonismo. Que seria a forma principal da filosofia grega entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo. Estabelece uma continuidade com os filósofos do século II, médio platonista, no qual tinha começado a assimilação dos elementos pitagóricos, aristotélicos e estoicos no pensamento platônico. Plotino, ele viveu ali entre 205 a 270, ele foi um influente autor desse movimento. Criou uma nova síntese ao tecer
com esses outros elementos, uma filosofia religiosa coerente. Que como que Agostinho, né, lidou com essa questão do neoplatonismo, para ele era visto como uma filosofia que, com ligeiros retoques, parecia capaz de auxiliar a fé cristã a tomar consciência de sua própria estrutura interna e defender-se com argumentos racionais, elaborando-se como teologia. Tá? Agora vamos falar sobre um outro tema, que seria, no caso, o monasticismo. Os monges cristãos obtinham suas forças espirituais da ênfase que Cristo deu à pobreza, com o versículo para amparar essas crenças, né, dos monges. Eles lembravam do texto de Marcos, capítulo 10, versículo 21. E ao caminho estreito para a salvação, estaria ali entre a passagem em Mateus capítulo 7, versículo 14. Os primeiros monges acreditavam que Paulo preferia o celibato ao casamento, em fruto daquela passagem de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8. Tá? A palavra monge deriva de uma palavra grega que significa sozinho. E a questão para os pais do deserto era de luta solitária e individual contra o diabo, em contraste com o apoio óbvio resultante da vida em comum de comunidade. Pacômio, que viveu ali entre 290 a 346, um monge egípcio, preferiu esse segundo tipo e escreveu uma regra de vida para os monges, que se tornou popular. E assim foi garantido o movimento em direção à vida comunitária. Agostinho, para ele, no caso dele, ele fundou um mosteiro e nele viveu, presbítero e monge, no ascetismo e no estudo, segundo a maneira e a regra estabelecida no tempo dos apóstolos. Tá? Um outro tema agora que a gente vai abordar seria sobre o donatismo. Né? O nome vem de Donato, bispo de Cartago. Surgiu com a perseguição de imperadores romanos ao cristianismo no século IV. Os donatistas recusaram a ordenação de um bispo suspeito de ter entregado as escrituras por causa de perseguição. Eles se percebiam como igreja de puros, julgando com severidade os cristãos que acolhiam com indulgência demasiados convertidos e os fracos, que se entenderam com o poder romano. Chegaram a rejeitar a validade dos sacramentos administrados por essas pessoas. Agostinho entendia que, no caso Agostinho, ele sustentou firmemente que a graça sacramental age por si mesma e utilizou a expressão ex operato, né, em virtude do próprio ato, sendo irrelevantes as condições espirituais do ministro. Em seu entendimento, os sacramentos continuam válidos porque é Cristo quem os oferece. Por fim, a gente gostaria de abordar sobre a questão das doutrinas da graça. No caso, as doutrinas ligadas à salvação, né, do homem perante Deus. Pelágio ele viveu entre 360 a 420 depois de Cristo. Ele nasceu na Grã-Bretanha e era famoso por sua disciplina moral. Começou a defender que a vida cristã consistiria em um esforço permanente, através da qual a pessoa vence seus pecados e obtém a salvação. Para ele, não haveria necessidade de alguma graça especial de Deus,
pois essa era algo que estaria presente no livre-arbítrio, e a salvação seria uma recompensa concedida àqueles que usavam bem a dádiva da liberdade. O entendimento de Agostinho era que ele defendia, né? Ele acreditava que a partir da queda de Adão, a humanidade se tornou totalmente depravada, ou seja, todas as esferas de nossa humanidade, razão, vontade e afetos, tornaram-se escravas do pecado. Como consequência, a vontade humana nem sempre é dona de si mesma. Logo, o ser humano é incapaz de conseguir a própria salvação sem o socorro da graça. Lembrando que graça significa favor imerecido. Então, sem o socorro da graça especial concedida por Deus. Tá? A própria fé seria um dom de Deus. Por fim, esses pecadores que foram eleitos e graciosamente atraídos a Cristo perseverarão. Mais ainda, Deus mesmo persevera sobre eles para conduzi-los à glorificação. Dessa forma, a salvação do começo ao fim é obra de graça de Deus para a sua glória. Então, seria esses temas, esse conteúdo que a gente gostaria de abordar sobre a vida de Agostinho e o contexto no qual ele vivenciou. Tá? Então, tudo de bom para vocês. Deus nos abençoe nos estudos da palavra. E tudo de bom. Abraço. Tchau.